Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui à aula 2 do nosso curso de português. Na aula de hoje nós trataremos sobre um assunto muito importante que cai basicamente em todas as provas, ou que pelo menos pode cair, a tendência de cair, e que muita gente tem medo, muita gente erra. Eu prometo para vocês, eu garanto que a minha didática vai grudar na cabeça de vocês. Isso eu garanto, vocês vão sair daqui acertando qualquer questão de acentuação. Beleza? A aula 1 foi importante, né, para eu introduzir a ideia, tá? E na aula 2 teremos aqui esse assunto maravilhoso que eu gosto pra caramba. Quando eu vejo uma questão que é de acentuação, eu já, isso aqui é muito bom de fazer. Bom, e como de costume, pega seu café e vambora, que essa aula tá boa demais. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre acentuação, vamos falar sobre separação silábica. Se você erra a separação silábica, você erra a acentuação. Não tem como aprender uma coisa sem antes aprender isso daqui. Eu acredito que a maioria de vocês, para não dizer todos, sabem separar silabicamente a grande maioria das palavras. Só que tem algumas palavras que dão uma dor de cabeça quando você bate o olho. Por exemplo, se eu pedir para você separar agora sussurro, ressurreição, piscina, cara, muita gente vai se enganchar. E se você não separa silabicamente corretamente, né, você acaba errando a acentuação. Beleza? Então, cara, eu coloquei um bizu aqui, ó. Separam-se SS, RR e SC. Como assim? Isso aqui a gente aprendeu na outra aula que são dígrafos, né? SS, RR, SC são duas letras, né, que representam um único som. Deixa eu ver se eu faço um quadradozinho aqui. Ih, não quer sair um quadrado, mas vai ficar assim. Como assim, cara? SS, RR e SC se separam. Bom, se você for ver aqui, ó, sussurro, tenta separar silabicamente aí para ver se você consegue. Eu identifico que eu tenho o SS e o RR. Portanto, eu sei que eles não podem ficar juntos. Então, o que é que eu vou fazer? Sus, sur, ro. Separei o SS, separei o RR. Tá? Piscina, cara, o SC também é um dígrafo, né? Como é que eu separo o S do C? Eu vou colocar pis, si, na. Cara, michuruca. Sem mistério aqui, tá? Outra palavra que pega muita gente, ressurreição. Se eu falar para você separar agora aí na sua palavra ressurreição, você consegue separar? Olha só o tamanho desse problema. Eu sei separar sílabas, eu não sou nenhum analfabeto, mas cara, olha para essa palavra, bicho. É difícil, tem hora que dá rolo, mas vocês aprenderam que SS, RR e SC se separam, sem mistério. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, de uma forma bem tranquila, bem na boa. Res, separei o primeiro S, né? Sur, já estou separando o outro R aqui, ó, são SS e RR. Separei o SS, agora eu vou separar o RR. Rei, são. Fiz uma separação silábica tranquila, tá? Muita gente nem sabe fazer isso daqui e vai errar a situação por besteira. E você já não erra mais. Olha só que interessante. A gente avançando na matéria, tá? Separam-se também letras iguais. Eu fiz questão aqui de colocar a sequência de vogais. A, E, I, O, U. Tá? Uma sequência de vogais. Por quê? Porque, cara, se você vir Saara, você às vezes pode se enroscar na hora de separar. Mas vogais iguais sempre se separam. Por exemplo, Saara, eu vou ter Sa, A, Ra. Vêem, eu vou ter o V, em. Xiita, xi, i, tá. Voo, ó com ó, né? Vou, o. Sucuúna, era uma cobra grande, grossa, lá das lendas, né, do folclore do norte do país. Sucuúna, que ela atacava os pescadores, é uma parte mais mitológica da coisa, mas dois U ali, sucuúna. Então, separam-se, né? O A separa aqui do outro A, o E separa do outro E, I, O, U. Beleza? Então, as outras palavras, eu acredito que vocês não terão problemas para separar silabicamente, mas essas aqui que são um pouco mais, né, difíceis, vocês já não erram mais, ok? Então vamos lá. Agora vamos começar a acentuação de fato. Então, galera, agora fica mais fácil a gente entrar no ramo de acentuação, porque a gente já sabe separar silabicamente as palavras. Mas, cara, antes de falar sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, que vocês já devem ter escutado essas palavras, vamos entender uma regra universal.
Como assim uma regra universal? Cara, independente de qualquer coisa, siga esses passos para você não errar essa questão. Eu quero atenção máxima aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra que você pensar, que você falar, que vier na sua cabeça, que você lê, toda palavra possui uma sílaba tônica. E o que é essa sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. É a sílaba que se destaca e que, na maioria das vezes, é ela quem recebe o acento. Toda sílaba tônica, ela se faz presente em uma palavra, tá? Outra coisa importante. Onde é que eu encontro essa sílaba tônica em uma palavra? A sílaba tônica ela encontra-se nas últimas 3 sílabas de qualquer palavra. Por exemplo, se a gente for olhar aqui uma palavra, parágrafo, por exemplo. Parágrafo. 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 Gente, a gente tem uma sílaba, 2, 3, 4. Temos 4 sílabas aqui. Eu te pergunto, vocês não sabem o que é oxítona, paroxítona, se vai receber acento? Isso aqui não importa agora. Eu quero que vocês saibam que eu tenho a absoluta certeza que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela vai estar aqui. Ou pode ser essa, ou pode ser essa, ou pode ser essa. Nas 3 últimas. Ou pode ser essa última, ou pode ser a penúltima, ou pode ser a antepenúltima. Tá? Então essa daqui é a última, penúltima e antepenúltima. Agora, você acha mesmo que essa daqui pode ser uma sílaba tônica? A 4ª sílaba? Não, nunca, jamais. Tá? Você acha mesmo que eu posso acentuar aqui isso daqui? Você acha que eu posso acentuar isso daqui? Essa sílaba pode ser acentuada? Não, porque ela não é sílaba tônica. Ah, Felipe, por que ela não é sílaba tônica? Por que não é parágrafo? Parágrafo. Por que não é? Cara, porque a sílaba tônica ela só pode estar nas 3 últimas sílabas de qualquer palavra. Agora aí que tá. Como eu identifico? Eu sei que ela ou vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Agora você vai falar, pronunciar. Você fala parágrafo, parágrafo. Você fala, vou até colocar aqui, né? Você fala parágrafo. Você fala parágrafo. Eu li este parágrafo. Você fala, eu li este último parágrafo. Parágrafo, ou você fala, eu li este último parágrafo, rágrafo. Então, vocês acabaram de saber como identificar essa sílaba tônica. Agora, essa sílaba, ela pode receber um acento ou pode não receber um acento. Não importa. Eu sei que ela é sílaba tônica. Agora, Felipe, como é que eu sei que eu posso acentuar parágrafo? A gente vai descobrir agora nas regras de acentuação. E antes de ir para as regras de acentuação, né, eu quero que vocês saibam aqui de antemão nomear o local, né, dessas últimas sílabas. Se a sílaba tônica estiver aqui na última posição, nessa última sílaba, ela será a oxítona. Pô, identifiquei a sílaba tônica. É a última, é a que está aqui, ó, no finalzinho. Então, pode ter certeza que ela se enquadrará e será chamada de oxítona e se enquadrará nas regras da oxítona. Ah, Felipe, descobri, cara, que a sílaba mais forte, ela está aqui, ó, na penúltima, essa daqui do meio. Então, ela será uma paroxítona. Ah, Felipe, pô, parágrafo, por exemplo. Parágrafo a gente viu que é a antepenúltima, que é essa terceirazinha aqui, né? Antepenúltima. Como é que eu chamo ela? Eu chamo ela de paroxítona. Ah, então, calma aí. Na palavra parágrafo, a gente viu que a sílaba tônica é essa antepenúltima. Então, essa sílaba tônica é a proparoxítona. Esta palavra é uma proparoxítona? Sim. Por quê? Porque ela está aqui na terceira posição, né? Não está na última, nem na penúltima, está sim na penúltima aqui. Na antepenúltima, perdão. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, antes de ir para as oxítonas, tá? Quero bater esse papo aqui e tirar até a tela. Por que é importante você aprender as oxítonas e esse é o momento mais importante da aula? Porque se você aprende as oxítonas, a regra das oxítonas, você aprende todo o resto. Você aprende paroxítona, você aprende proparoxítona. Por quê? Pensa comigo. Se eu sei a regra das oxítonas, todo o resto vai ser exceção. Por exemplo, eu vou adiantar aqui para vocês. Todas as oxítonas, ou seja, a última sílaba tônica. Eu descobri que é a última, então é oxítona. Se ela for terminada em A, E, O ou em, né, ela terá que ser acentuada.
Beleza. Na paroxítona, eu tenho que descobrir, né? Pô, a paroxítona, então é a penúltima sílaba ali, ela é a mais forte. Só que, cara, como é que eu acentuo uma paroxítona? Eu acentuo todas as paroxítonas, exceto se essa palavra, né, se essa paroxítona tiver terminada em A, E, O e EM, que são justamente a regra das oxítonas. Portanto, se eu aprendo agora, que vocês vão aprender nesses próximos minutos, a regra das oxítonas, eu automaticamente não errarei mais nenhuma questão de paroxítona, proparoxítona. Por quê? Se eu aprendo a oxítona, o resto tudo é exceção. Beleza? Portanto, não demole e oxítona saia dessa aula sabendo, porque o resto vai sair como consequência. Então, galera, oxítonas. O que são as oxítonas, tá? Oxítonas são sílabas tônicas que se encontram na última posição, tá? Então, identifiquei uma palavra, vi que a sílaba mais forte, a última, é uma oxítona. Agora, quando eu devo acentuar? Bom, eu devo acentuar todas as oxítonas se elas estiverem terminadas em A, E, O, EM e seus plurais. Como assim os seus plurais? Seus plurais são as, es, os e ens. Cuidado, o plural de em com M de mamãe é ens com N de naná. Então, em, plural de em é ens, beleza? A, E, O, em. A, E, O, em. A, E, O, em. Cara, identifico. É um oxítono. A sílaba tônica é a última. Termina em A, E, O ou em O. Acentua essa bagaça que não tem erro, beleza? Por exemplo, vamos falar do estado do Pará. A gente fala para, a gente fala parar. A gente fala parar, parar. Ou seja, a sílaba tônica eu identifiquei que é a última. Bom, se é a última é oxítona. Eu acentuo ou não acentuo? Eu vou acentuar se elas forem terminadas, olha só que importante, em A, E, O, em. Cara, termina em A, então eu acentuo. Parar. Vamos para a próxima. Dá outro exemplo. Café. A gente fala café ou a gente fala café? A gente fala café, né? Portanto, sílaba tônica, a última. Se é a última, é oxítona. Como é que eu sei se eu devo acentuar essa sílaba tônica? Se terminar em A, E, O, em. Cara, termina em E. E seus plurais, né? Poderia ser cafés também aqui, ó. Receberia acento da mesma forma. Beleza? Então, café, sílaba tônica, oxítona, termina em E, acentua. Cipó, a gente fala cipo, a gente fala cipo, ou a gente fala cipó. A gente fala cipó. Portanto, o pó, ele é a sílaba tônica. Se a sílaba tônica é a última, é oxítona. Termina em A, E, O, em, termina em O. Portanto, acentua isso daí de boa. Também, cara, também. Bom, eu falo também, é importante você fazer isso também. Não, eu falo é importante que você faça isso também. Olha o bem aí no final. E o também, eu sei que ele termina, né? A sílaba tônica é a última, é oxítona. Acentua ou não acentua? Cara, ele termina em. Logo, acentua aí, meu bem. Beleza? Cara, essa é a regra principal. Vocês aprenderam aqui. Os seus plurais também funcionam. Se fosse cafés, cipós, se fosse, por exemplo, eu não vou lembrar aqui de um plural de em, mas se fosse ens, por exemplo, também ia. Por exemplo, a gente não fala. Aqui, ó. Se eu falar neném. Boa, lembrei aqui agora, hein? Saiu aqui no freestyle. Neném. O que é o neném? A gente fala neném ou a gente fala neném? A gente fala neném. A última sílaba, aqui a sílaba tônica é a última, então é oxítona e termina em EM. E o plural de neném é nenéns. Nenéns. Aí você fala, não, eu aprendi que eu acentuo somente terminado em EM. Não, o plural de EM é ENS. Nenéns, nens. Tá aqui, ó, nens. Show de bola? Então, cara, é isso. Essa é a regra principal. E qual que é a outra regra? Cara, a outra regra é a regra dos ditongos abertos, que é uma regra muito tranquila, tá? Essa regra, eu chamo ela de teste de som. Então, regra dos ditongos abertos. A gente viu, gente, que ditongo é toda vogal é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Isso é um ditongo, tá? O encontro de duas vogais na mesma sílaba. Por que ele é aberto? Porque ele recebe o acento agudo, tá? O som dele é aberto. Então,
recebe o acento agudo aqui. Então, eu decorei assim da seguinte forma. Teste de som. Como é que eu sei os ditongos abertos? Eu, ei, oi. Parece um teste de som, né? Ei, som, testando. Eu, ei, oi. Eu, ei, oi. Só que eu lembro, cara, que é um ditongo aberto. Então, é el, ei, oi. Só que por que eu não falo ei, el, oi? Porque, cara, é muito ruim falar isso. Eu sei que é eu, ei, oi. Eu, ei, oi. Eu sei que isso aqui é aberto. Então o som tem que ser ei. Eu. Não, é el, ei, oi. E os seus plurais. Vamos ver isso aqui na prática? Cara, chapéu. A gente fala chapéu ou a gente fala chapéu? A gente fala chapéu. Então a sílaba tônica é a última e isso é um oxítono. A gente fala coronéis. Coronéis. Aqui a sílaba tônica é a última. Coronéis. A gente fala coronéis. A gente não fala coronéis, a gente fala coronéis. Então, sílaba tônica que é a última, oxítona. Caracóis. A gente fala caracóis. Caracóis ou a gente fala caracóis? A gente fala caracóis. A gente fala caracóis. Sílaba tônica é a última, oxítona. A gente fala herói. Herói ou a gente fala herói? Herói. A gente fala herói, então a sílaba tônica é a última. Portanto, tudo isso aqui é oxítona. Se você não sabe dessa regra, você vai falar, mas chapéu aqui ó, termina com U, e U não está aqui na minha regra. Mas abestado, filho de Deus, isso daqui é um ditongo aberto. A gente fala chapéu, acentua esse ditongo aberto. A gente fala coronéis, acentua esse ditongo aberto. Caracóis, a gente fala caracóis, é aberto, não é caracóis, é caracóis. Herói, a gente não fala herói, a gente fala herói. Beleza? A gente fala herói. Ok? E isso aqui tudo vale para os monossílabos. Como assim? Cara, se eu tiver só uma sílaba, por exemplo, pá, termina em A, acentua. Pé, termina em E, acentua. Pó, termina em O, acentua. Tá? Se a gente fala aqui agora dos ditongos abertos, por exemplo, réu, ó o el aqui, ó. Ó o el aqui, ó. Bem aqui. Acentua ele também. Se a gente fala outra coisa, céu, por exemplo, céu, ditongo aberto, acentua também, apesar de ser monossílabo, tá? Se a gente fala outro ditongo aqui, a gente também tem mês, que é o plural de mel, né? Mês. Isso aqui é um monossílabo, termina em ditongo aberto. Bom, dado o assunto das oxítonas, vocês tendo visto aqui a regra principal da terminação, né? Se termina em A, E, O, em, isso daqui será acentuado, tá? E se terminar em ditongos abertos, por exemplo, chapéu, coronéis, né? El, ei, oi, né? Herói, caracóis, coronéis, chapéu, pastéis, cara, tudo isso é oxítono, né? E termina em ditongo aberto. E as monossílabas também, pá, pé, pó, réu, céu, mês, dói, tudo isso são monossílabos, mas terminam em ditongos abertos, então são acentuados. Mas se você, e por que rei não é acentuado? Por que rei não é acentuado? Porque o ditongo tem que ser aberto. Rei não é aberto, rei é fechado. Então rei não deve receber nenhum tipo de acento, nem circunflexo e nem agudo. E sabendo isso daqui, a gente está preparado para poder ir para as paroxítonas, tá? Cara, o que são as paroxítonas? Lembra? Primeiro, toda palavra possui uma sílaba tônica. As paroxítonas é aquela que ó, possui esse tipo de sílaba tônica aqui. A sílaba tônica ela tá aqui, ó, na penúltima. Então, penúltima é a sílaba tônica das paroxítonas, beleza? Ela tá bem por aqui. Cara, quando eu devo acentuar uma paroxítona? Identifiquei uma palavra, vi que ela é uma paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica, devo acentuar ela quando? Todas as vezes que você vê uma paroxítona, você tem que acentuá-la, exceto se essa paroxítona, se essa palavra, né, que é uma paroxítona, for terminada com a regra das oxítonas. Como assim? A regra das oxítonas não é a terminação em A, E, O, em e seus plurais? Toda palavra que for paroxítona e terminar com isso, com essa tabelinha que já está na sua cabeça, você não deve acentuar. Por exemplo, casa. Vamos identificar se isso aqui é uma paroxítona ou oxítona. Vamos identificar a sílaba tônica. A gente fala casar ou a gente fala casa? A gente fala
casa. Então a sílaba tônica é uma paroxítona. Felipe, devo acentuar ou não? Eu devo acentuar todas as paroxítonas, menos aquelas que terminam em a, e, o, em ou ens. Cara, essa palavra aqui, ela termina em a. Então, ela não deve ser acentuada. Então, casa não leva acento, apesar de ser uma paroxítona. Mesa, a gente fala mesa ou a gente fala mesar? Me dá essa mesa. Levanta essa mesa aí para mim. Não, a gente fala mesa. Mesa. Então, a força está aqui, tá? Devo acentuar? Cara, se essa palavra que for paroxítona terminar em a, e, o, em e seus plurais, né, as, es, os, ens, não devo acentuar. Por quê? Porque a regra das oxítonas diz que terminada em a, e, o só pode ser oxítona. Se a palavra termina em a, e, o e é paroxítona, não devo acentuar. Então, lembra que eu falei, decora a regra das oxítonas porque o resto vai ser exceção. E realmente é uma exceção, tá? Eu falo álface, corta esse álface aí para mim. Eu falo alface ou eu falo corte esse alfacé aí para mim. Gostei desse alfacé, me vê um moi de alfacé. Não, a gente fala alface. Ou seja, é uma paroxítona, porque a sílaba tônica ela é a penúltima. Tá, Felipe, eu devo acentuar ou não? Cara, olho com qual vogal, com qual letra essa palavra termina. Cara, tá terminada em E. Eu lembro que A, E, O. Tem o E, cara. O E é das oxítonas, então isso daqui não recebe acento. Alface aqui, ó, não recebe acento, ok? Copo. Cara, eu falo copo, me vê um copo de suco. Eu falo, me vê um copó de açaí. Me vê um copó de açaí. Cara, eu falo copo. Portanto, a sílaba tônica é a penúltima. Por isso é uma paroxítona, tá? É uma paroxítona. Tá, vou acentuar? Não. Por quê? Porque termina em O. Termina com a terminação das oxítonas. E somente as oxítonas que devem ser acentuadas, não as paroxítonas. Quando terminadas em A, E, O, em e seus plurais. Entendeu? Agora, todo o resto deve ser acentuado, tá? Se a gente for falar aqui, ó, tórax. A gente fala tórax ou tórax? Cara, a gente fala tórax. Então eu identifico o quê? Vou até tirar esses acentos aqui, tá? Pra não dar spoiler. Tirando os acentos para vocês verem como acontece. Eu falo tórax. Me vê um raio-x do tórax ou do tórax? Cara, eu falo do tórax. Se é do tórax, é uma paroxítona. Devo acentuar? Cara, não termina nem A, E, O, nem ens. Cara, isso aqui vai receber acento. E eu vou colocar o acento de outra cor para ficar bonito. Tórax. Hífen. Cara, hífen. Eu falo hífen ou hífen? Eu falo hífen. Portanto, a sílaba tônica é a penúltima. É um paroxítona. Acentua ou não? Cara, termina em com M? Não. Portanto, não devo acentuar o hífen. Ou, na verdade, né? Olha, até eu confundindo. Se eu termino em, aí eu não acentuaria, tá? Eu não acentuaria. Portanto, se termina como o hífen termina com N, N de naná, eu devo acentuar porque ele é uma exceção. Então, vai aí, hífen. E qual o plural de hífen? O plural de hífen é hífens. E agora, acentuo ou não? Lembra que o plural de em com M de mamãe é ens com N de naná. E ens faz parte da regra das oxítonas. Portanto, o plural de hífen, que recebe acento no singular, pois termina em N e não M, ele recebe acento. Agora, o plural é hífens. Olha só que sacanagem. Aqui, ó, é NS. Isso daqui é uma regra das oxítonas. Portanto, o plural de hífen, ele não recebe acento. Beleza? Agora, fácil, né? Isso aqui é fácil, molezinha. Agora vamos olhar fácil. Eu falo fácil ou falo fácil? Eu falo fácil. Portanto, a força está aqui no A, é uma paroxítona e termina em L. Não está na regra das oxítonas a letra L. Então, acentuo. Útil, termina em L também. Então, acentuo. Bíceps é uma paroxítona, termina em S. Acentuo também. Lápis é uma paroxítona, né? Lápis termina em S. Júri termina em U, termina em I, né? Termina aqui em I. Eu sei que é uma paroxítona porque eu falo júri, eu não falo juri, eu falo júri, júri. A força está na paroxítona e termina em I. Não tem nada a ver com as oxítonas aqui, esse I. Álbum
Cara, termina com M, mas não é EM, né? As oxítonas é em, e no plural, né? Ens. Aqui, ó, é U e M. Então, tranquilão. Álbum acentua, porque eu falo álbum. Eu não falo álbum. Eu falo álbum. Fórum, do mesmo jeito, tá? Mesma regra. Beleza? Então, cara, paroxítonas é isso. Agora, tem algumas paroxítonas que terminam em A, terminam em O e recebem acento. Mas essas são tranquilaças de vocês saberem. Por quê? Vou colocar aqui, ó. História. Toda palavra que terminar com ditongo no final pode acentuar. História termina com A, mas é um ditongo. História, tá? Vou botar aqui água. Cara, água separa assim a sílaba tônica. Aqui o tó, né? Aqui o da água vai ser o A, é uma paroxítona, tá? Mas é uma paroxítona que termina em ditongo, ou seja, ditongo conjunto de duas vogais unidas, ditongo, tá? Água. Acentuo porque tem duas vogais unidas. Se eu for pegar aqui outro exemplo, se eu for pegar vídeo. Cara, vídeo se separa assim, vídeo. A sílaba tônica é o vídeo, é vi, é paroxítona. Pô, Felipe, termina em O, cara. Você falou que se terminar em O é regra das oxítonas, mas, cara, é um ditongo, não é só a letra O sozinha. Portanto, é vídeo, tá? Então, história, água e vídeo. Se você decora essas três, você vai lembrar que, pô, se terminar um ditongo no final, eu devo acentuar, mesmo terminando em A, mesmo terminando em O, tá? Isso é tranquilo, beleza? Agora, vamos para as proparoxítonas antes de chegar nas questões. Proparoxítonas. Cara, as proparoxítonas é a mais fácil. Por quê? Eu vou dizer ela para vocês aqui em um minuto. O que são as proparoxítonas? As proparoxítonas é a sílaba tônica que está nesta posição aqui, ó. Antepenúltima. É a proparoxítona. Quando que eu devo acentuar? Devo acentuar sempre. Devo acentuar independente da palavra. Não tem regra para a proparoxítona. É a única que não tem regra. Cara, se eu descobrir que a sílaba tônica é tá nessa posição aqui, eu desço-lhe o acento, não quero nem saber se termina com A, com O, com I, não importa. É proparoxítona. A sílaba tônica está aqui nessa posição aqui, acentua e vai embora. A gente viu lá parágrafo, né? Parágrafo, né? Termina aqui, ó. Se a gente for pegar parágrafo. Essa daqui é uma quarta sílaba. Vou colocar aqui. Parágrafo. Cara, a gente viu que o rágrafo é a tônica. Eu não tô nem preocupado se termina com O. Eu não tô preocupado se termina se depois. Cara, foda-se. Se é para proparoxítona, tá nessa posição, pode acentuar tranquilamente. Então é isso. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, independente, tá? Independente se for acento agudo ou circunflexo, a regra é a mesma. O agudo você vai usar quando for aberto, né? Chapéu, chapéu, pel. Cara, o que é isso? Isso é aberto. El. Sacou? Se for vôlei. V-O-lei. Vou acentuar ou não vou? Cara, vôlei. Exercício aqui. Vôlei. É uma paroxítona ou uma oxítona? Eu falo vôlei, eu falo vôlei. Isso aqui é uma paroxítona. Devo acentuar? Devo, porque termina com ditongo. Duas vogais ali juntas. Vôlei. Agora eu vou falar vôlei, né? Vou falar vôlei ou vou falar vôlei? Acento circunflexo. Acento circunflexo. Mas a regra é a mesma. Você só vai ver o som. Se for aberto, acento agudo. Se for fechado, acento circunflexo. Beleza? Agora vamos para as questões, tá? Vamos para as questões.